E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora falando de processo decisório. Esse tema que também é chamado de processo racional de solução de problemas, e nós também temos aí muitas vezes falando como sistema de análise e processo decisório. São várias as formas de falar do mesmo tema, que é decisão, processo decisório, e nós temos que entender perfeitamente que decidir é algo inerente à nossa vida, à vida das organizações, e não interessa se elas são públicas ou privadas. Decisão é algo típico de qualquer gestor, tanto no plano estratégico, como também de nível tático, como também no plano operacional. Nós vamos entrar agora nesse assunto, pessoal. Nós vamos falar de processo decisório. Nós vamos falar agora de sistema de análise e decisões. Vamos começar então? Dá uma olhadinha no slide. Processo racional de solução de problemas, processo decisório. Tá aqui, vamos lá. A arte de tomar decisões é fundamental na área da administração das organizações. Tomar decisões é identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico ou extrair vantagens em uma oportunidade. Então, a arte de tomar decisões, isso diz o nosso querido Chiavenato. Está aqui também Maximiano falando que decidir, pessoal, é uma escolha entre alternativas ou possibilidades. E nesse caso, as decisões servem para resolver problemas e também para aproveitar a oportunidade. Atenção, é muito comum ter questões cobrando isso. Parece que decidir é só para resolver problema? Não, não, não. Decidir também pode ser para eu aproveitar a oportunidade. Digamos que você passe em 3 concursos diferentes e é nomeado nos 3. Consequentemente, você tem um problema? Não, você tem oportunidade. E nesse caso, a decisão tem que estar presente para você escolher essas oportunidades. Maximiano, então, fala que decidir é escolher entre alternativas e possibilidades. Dá uma olhada no slide, vamos voltar lá. Olha só, uma vez colocada em prática uma decisão, uma nova situação é gerada. Eu costumo dizer, pessoal, que quando a gente está falando sobre decisão, ela entra num contexto interessante. Imagine que a gente tem aqui um problema, imagine que a gente tenha um problema ou oportunidade, né? Imagine que a gente tenha um problema ou oportunidade. Nesse caso, a gente também tem que lembrar que daqui teremos uma decisão, Essa decisão implica em uma, digamos, ação, e essa ação gera uma nova situação. Então, a decisão, ela vem quando se está diante de problemas ou oportunidades. E nesse caso, decidir não basta. Eu preciso de uma ação para gerar uma nova situação. O que muda mesmo o cenário não é somente a decisão, mas é uma decisão juntamente com uma ação, beleza? Bom, então vamos lá para o que interessa. Aqui temos decisões gerenciais, caem muito em prova, tá? São as que mais caem em prova, são as chamadas decisões gerenciais. Decisão dita programada, que também tem um nome estruturada, e também pode ser chamada de prescritiva. Então, atenção para os nomes alternativos. Decisões programadas, decisões estruturadas, e eu posso chamá-las de prescritivas. É um conjunto de decisão, as chamadas programadas, tá? Um conjunto de decisão que compõe o acervo de soluções da organização. Sabe quando você tem casos típicos, casos comuns, conhecidos, o ambiente é estável, você está tratando de uma decisão programada. Ela é chamada programada porque tem uma programação, ela tem uma estruturação, tem um roteiro, um modo de operar pré-definido. É por isso que eu chamo de prescritiva, tá? Então, essas são as decisões programadas. Nomes: programada, estruturada ou prescritiva. Vamos para ela, dá uma olhadinha aí. Olha lá, são aquelas nas quais os problemas são
bem compreendidos, altamente estruturados, rotineiros, repetitivos e que se prestam aos procedimentos e regras sistemáticos. Agora, vamos lembrar que pode cair na tua prova esse termo aqui, ó, acervo de soluções, tá? Acervo de soluções, beleza, pessoal? Maravilha. Bom, a gente agora, sabendo disso, pode pegar essa questão e esmiuçar. Olha só, costumam-se apontar a tomada de decisão como o cerne da atividade do gestor. Nesse contexto, a doutrina identifica diferentes tipos de decisão, entre as quais denominadas decisões programadas, que, vamos lá, são aplicadas sem a participação do gestor, tem nada a ver, tá? Olha só uma coisa que você tem que fixar aí. Em geral, as decisões programadas, como já tem um roteiro, já tem uma programação, em geral elas ficam sob a responsabilidade dos níveis mais baixos da hierarquia. Isso é fato. Agora, presta atenção. Temos que lembrar que as decisões programadas, embora elas possam ficar nos níveis sob a responsabilidade dos níveis mais baixos da hierarquia, isso não quer dizer que não há gestor presente ou que não possa ter um gestor. Tem nada a ver. Marca errado nessa aí. Vamos voltar na questão. Então, são aplicadas sem participação do gestor? Não, não é isso, né, pessoal? Bom, vamos lá. Se contrapõe pelo seu caráter racional às decisões intuitivas. Estas últimas também denominadas não programadas. Tá aí, ó. Nós temos que tomar muito cuidado porque o examinador não dá ponto sem nó. Quando eu falar de uma decisão programada e não programada, o que muda de uma para outra basicamente é o fato de que uma já tem um roteiro, um modo, uma solução definida e a outra, que é a não programada, não tem solução já definida. Vamos tomar essa decisão a partir de todo um sistema de apoio às decisões corporativas. Não há um modo pré-definido de agir e de operar para as não programadas. Isso não me permite dizer que a programada ela é racional, mais lógica, e a não programada é intuitiva. Eu não posso fazer isso, que eu vou errar as questões de prova. Eu não posso dizer que o fato de ser uma decisão programada, ela é mais racional. Não posso dizer isso. Ah, então ela é mais intuitiva. Também não posso dizer nada disso. Então, dizer que uma decisão é racional ou é intuitiva é uma coisa. Dizer que ela é programada e não programada é outra. E eu não posso relacionar esses conceitos, essas classificações diretamente. Não posso. Então, essa questão também está errada. Vamos nela lá. Então, se contrapõe pelo seu caráter racional, não necessariamente eu vou falar que as programadas têm caráter racional. Podem ser intuitivas também, tá bom? E nesse caso, marcamos errado na letra B. A letra C fala, devem ser tomadas em período de tempo determinado, não necessariamente. Corresponde aos objetivos e metas estabelecidos no planejamento estratégico. Olha, as decisões não correspondem a objetivos e metas. Tem nada a ver. E agora a letra E. Fazem parte do acervo de soluções da organização, não demandando criação de novas alternativas. Perfeito. Essa é a nossa resposta, pessoal. De fato, a programada faz parte do acervo de soluções da organização, não demandando criação de novas alternativas. Perfeito, vamos embora para a questão agora das decisões não programadas. Elas são chamadas de não estruturadas ou descritivas. Quais são essas? São aquelas que se destinam a problemas que não são bem compreendidos, carecem de estruturação, ou seja, não possuem, tendem a ser singulares e não se prestam aos procedimentos sistêmicos ou rotineiros. Ou seja, a decisão não programada, ela não tem uma solução pré-definida, basicamente é isso. Agora, eu não posso afirmar que ela é intuitiva, nem que ela é racional. Isso não é uma estrutura inerente a essas classificações aí, não. Não posso admitir essa relação direta, não. Tá beleza? A não programada, ela utiliza um sistema de apoio às decisões corporativas. Como assim, professor? É simples. Não há uma solução pré-definida. Ela vai ser mais difícil, mais demorada. Eu preciso pensar para cada caso. Quando é uma decisão programada, não. Eu já conheço o caso, o ambiente é estável.
Agora, a não programada, eu preciso pensar cada caso um caso. Vamos voltar no slide, por favor? Dá uma olhadinha aí, ó. As decisões não programadas demandam uma análise mais completa dos gerentes ou gestores, pelo fato do problema ser novo, inesperado ou imprevisível. Não há resposta ou solução pronta para determinada situação. É isso. Não há uma resposta ou solução pronta para uma determinada situação. Já teve questão em prova falando que as chamadas não programadas representam problemas intratáveis. Você já viu como é que pode o examinador tentar desvirtuar o conceito do assunto, né? Dá uma olhadinha então, como é que funciona isso. Olha só, aqui a não programada não há, olha só, não há solução pré-definida. Não há solução pré-definida, beleza? Mas nesse caso, dizer que é um problema intratável é um erro. Porque eu não posso falar que são problemas intratáveis, já que nós estamos tratando aqui de um problema, na verdade, de uma decisão, que é a não programada, que ela vai ser tomada de modo mais difícil, mais específico para cada caso. O ambiente é estável, sofre mudanças. Instável, sofre mudanças. Agora, dizer que as não programadas são também denominadas problemas intratáveis, está errado. Porque intratável quer dizer que não tem tratamento, não tem solução. E eu não posso pensar nisso quando se fala da não programada. Trata-se de uma decisão para casos em que não há uma solução pré-definida, mas que tem solução, tem. Só não é pré-definida, como no caso das chamadas programadas, beleza? A gente, na nossa próxima aula, a gente continua falando aqui desse assunto que é sistema de análise e tomada de decisão, processo decisório, e a gente continua falando sobre as etapas desse processo de decisão e também falando de outras classificações do processo decisório. Um abração para vocês, bons estudos, até mais.